Olá pessoal, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje, da disciplina de Mecânica dos Solos, a gente vai conversar sobre sistemas de classificação do solo. Então vamos lá. Bom pessoal, existem diversos tipos de classificação dos solos, né? A pedológica, a classificação genética, as classificações que são baseadas apenas na textura do solo e as classificações geotécnicas. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, certo? A classificação pedológica. Pessoal, nessa classificação, o solo ele é distribuído em várias camadas que são denominadas horizontes. Essas camadas, elas são de forma aproximada, né, aproximadamente paralelas à superfície do solo, sendo que o conjunto dessas camadas vai formar o perfil do solo. O perfil do solo, bem desenvolvido, ele possui 4 horizontes. E quando se diz bem desenvolvido, vai depender do grau de intemperismo, né? Da idade, enfim. Então, se ele for bem desenvolvido, se for um solo já maduro, ele vai ter 4 horizontes. E esses horizontes, eles podem ser subdivididos e identificados pelas letras O, A, B, C e R. Então, a gente tem, como se aqui fosse um perfil do solo, certo? Aqui a gente tem as 4 camadas. E aqui, na superfície, a gente tem a presença de restos vegetais, de raízes, né? Seguida de matéria orgânica com presença de minerais, justamente devido também aqui à presença de vegetação. Depois a gente tem um material que ele é levemente intemperizado, né? Sofreu o processo de intemperismo, mas ainda está levemente, né? Aqui a gente tem um material não consolidado e aqui a gente tem a rocha. O que a gente pode observar que acontece aqui? A gente pode observar que acontece o que a gente conversou lá em origem e formação dos solos, né? A gente tem um perfil de solo, a gente tem a rocha sã, a rocha mãe, e aí o intemperismo ele vai degradando esse solo em partículas cada vez menores, né? E aí a gente vai observar essa degradação aumentando, né? Esse intemperismo aumentando ao longo das camadas. Então, quanto mais próximo da rocha-mãe, mais resistente e mais características, né, esse solo vai apresentar dela, tá certo? Bom, quanto aos horizontes, né? No horizonte O, que vai ser esse primeiro horizonte aqui, a gente tem matéria vegetal, né, que vai cobrir a parte superficial do solo. Tem uma pequena espessura, presente apenas em locais com muita vegetação, então não é em toda localização que a gente vai ter esse horizonte O. Não tem valor para engenharia, né? Porque devido à presença de matéria orgânica, de raízes, não é uma camada de solo resistente. Então não serve como material de construção, né, para aterro, e também não serve como camada de suporte para fundação, por exemplo. Esse horizonte, antes da gente construir, ele deve ser sempre removido, mesmo que se trate de obras de pequeno porte. O horizonte A, ele tem solo mineral mais próximo da superfície, principal característica, matéria orgânica em decomposição. Então, a gente vai observar uma cor um pouco mais escurecida nesse solo, né? Essa camada ela vai ser fonte de sólidos carreados pela água para os horizontes inferiores. É um solo bastante poroso. Então, ele tem grande quantidade de vazios nessa camada, apresenta também alta compressibilidade, ou seja, ele deforma bastante. Então, devido a essas características que a gente já viu, matéria orgânica, porosidade e alta compressibilidade e deformação, a gente já vê que ele também não pode ser utilizado nem como material de construção, nem como elemento de suporte, certo? Para fundações. O horizonte B. Ele vai receber sólidos carreados do horizonte A, ele vai apresentar um desenvolvimento máximo de cor e textura, pode ser utilizado como fundação de pequenas estruturas e como material de construção. Os horizontes C e D, né, já são horizontes que correspondem à zona de transição para a rocha, não afetado pelos agentes de alteração, né, em temperismo nem químico, nem físico, certo? Ele não é alterado pelos horizontes superiores, mantém características próximas da sua origem geológica, então ele carrega semelhanças, né, com a rocha matriz, então possui uma resistência, e aí ele tanto vai ser utilizado como material de empréstimo, né, para construção, para aterros, como também como camada de suporte para a fundação, tá certo? Então a gente observa que
Quanto mais próximo à rocha, né, como já foi dito, mais resistente vai ser esse solo e aí ele vai poder ser indicado como material de construção e também de suporte para a fundação. Os horizontes O, A e B, eles podem ser subdivididos para indicar diferentes graus de alteração e a passagem do horizonte para o subsequente é gradual. Então, o que a gente vai observar? Não tem bem uma definição de onde começa um horizonte e termina o outro, né? Essa alteração, ela ocorre de forma gradual. A gente vai observando gradualmente a mudança das características do solo ao longo desses horizontes, certo? E aí ele fala, a gente vai observar isso tanto na coloração do solo quanto na quantidade de matéria orgânica presente nele, certo? Já a classificação genética, ela vai classificar o solo através de sua origem. Ela possui um valor esclarecedor de certos comportamentos do solo como material de construção, entretanto, ela não oferece um resultado quantitativo, né, a respeito de características do solo. E aí, mas já é interessante a gente saber, porque se você sabe que um solo é residual, você sabe que ele vai se comportar de determinada forma. Se você sabe que um solo é transportado, você já tem a noção que ele vai se comportar de outra forma. Então, você já consegue ter uma noção do comportamento desse solo, né, para construção, certo? A geologia, como ciência afim com a mecânica dos solos, é de fundamental importância no uso desse tipo de classificação. Então, vamos lá só dar uma relembradinha, né? A parte de solos residuais são o seguinte, são solos que eles se originam em um determinado local através de intemperismo físico ou químico, né? Ou seja, acontece a degradação da rocha, ela vai acontecendo ao longo das camadas e o solo permanece ali naquele local, se decompondo, né, mudando suas características ao longo do tempo, né? Então, ele é um solo residual, ele é formado e ele fica no local. Já os solos transportados, eles são solos que, devido a algum agente físico, por exemplo, como vento, como água, né, eles carregam para outros lugares. Então, o que acontece? No solo residual, você sabe que, com o aumento da profundidade, né, como você vai chegando próximo à rocha, esse solo ele vai aumentar a resistência, então você sabe como ele vai se comportar. Agora, quando um solo é transportado, você não tem como ter essa garantia, porque ele pode ser transportado de qualquer local e ter qualquer característica, certo? Que você não sabe ao certo determinar. Vamos continuar, né? Bom, e aí a gente tem a classificação baseada na textura, né? Que é quando a gente fala de escalas granulométricas, que está relativo, pessoal, ao tamanho das partículas, né? Então, a gente tem aí, segundo a ABNT, essa classificação, não sei se aqui eu trouxe, não trouxe, né? Que é aquela tabelinha que fala de tanto a tanto é classificado como areia, né? Mas, enfim. Então, a gente vê aí essa escala granulométrica. A gente vê que os solos finos, eles estão aqui, entre 0,06, né, milímetros de diâmetro, e menores, né, até 0,002 milímetros de diâmetro. A areia, ela está entre 0,06 milímetros de diâmetro e 2 milímetros, então todos os solos que estiverem encaixados nesse intervalo aqui de diâmetros, eles podem ser classificados de acordo com sua granulometria em areias, e entre 2 milímetros e 60 milímetros com pedregulho. Então, nessa classificação segundo a textura, o nome do solo será dado pela fração dominante. As demais frações adjetivarão este nome. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu tenho um solo que ele é um solo arenoso, certo? Ele é uma areia, só que ele tem uma determinada quantidade de silt. Só que a quantidade de areia presente nesse solo ela é predominante. Então, como é que eu vou chamar esse solo? Vou dizer que esse solo é uma areia siltosa, né? Como também pode acontecer de a gente ter um solo arenoso que tem quantidade de argila, então a gente classifica como argila arenosa. Agora, o contrário também é válido. Às vezes eu tenho um solo que é predominantemente fino, mas tem uma quantidade de areia. Então, posso ter uma argila arenosa com silt arenoso, por exemplo, certo? Estas classificações não têm valor geotécnico, pois não levam em conta nem mesmo a forma das curvas granulométricas. Além disso, não fazem referência à plasticidade dos solos. E foi algo que a gente conversou quando a gente começou a falar sobre índices de consistência, quando a gente falou sobre os índices de Atterberg, né? O limite de plasticidade
e o limite de liquidez, onde a gente conversou, pessoal, que não era possível a gente classificar um solo apenas pela sua granulometria, né? Apenas pelo tamanho dos grãos. Por quê? A análise granulométrica, ela não está mostrando as características relacionadas à plasticidade do solo. E aí, para levar em consideração isso, a gente vai utilizar os sistemas de classificações geotécnicos, certo? Que são dois. A gente vai ver a classificação da ASTO e a classificação unificada, certo? A partir desses sistemas é que a gente pode classificar de forma adequada os solos. Então, vamos dar uma olhadinha no da ASTO, certo? Na próxima aula a gente vai falar sobre o sistema de classificação unificada. Vamos lá. Pessoal, esse sistema, inicialmente, ele foi desenvolvido para a construção de estradas. Então, quando a gente está falando de estradas, inclusive, as normas do DENIT, elas levam muito em consideração a classificação da ASTO, certo? Esse sistema ele vai se basear nas características de estabilidade dos solos, quando usados como superfície ou base de rodovias revestidas com uma camada betuminosa. Ou seja, ele vai se basear nas características do solo para pavimentação, né, para a parte de rodovias. A ASTO indica que esse sistema pode ser utilizado na determinação da qualidade do material a ser empregado em aterros, subleitos, subbases e bases de rodovias. Então, para vocês não ficarem perdidos, né, eu trouxe aqui para vocês o corte de uma rodovia, certo? Onde a gente vai observar as camadas de solo que compõem o pavimento, tá? Então, a gente tem aqui, ó, um subleito. O subleito, ele vai ser a camada natural do solo, certo? Que pode ser apenas, como é que se diz, nivelada, né? Depois do subleito, a gente pode ter reforço do subleito ou não. Vai depender dos outros materiais que vão compor o pavimento asfáltico, certo? Então, pode haver ou não reforço, a necessidade de haver reforço de subleito. Depois do subleito, a gente ainda tem outra camada de solo, que é a camada de subbase. Pessoal, ao longo das camadas, aumenta-se a resistência, certo? Então, a subbase ela tem uma determinada resistência. Depois, a gente tem a base, certo? A base tem uma resistência maior. Aí, depois, nós temos a camada de ligação entre a base e esse revestimento asfáltico, né? Que são materiais diferentes. Então, tem que haver essa camada de ligação. Aqui a gente tem a camada de rolamento, né, que é a camada asfáltica, né, constituída por material betuminoso. E depois aqui a gente está vendo aqui, nessa seção da rodovia, o acostamento, certo? A subbase geralmente é só de solo, certo? Agora a base, a depender da resistência dessas camadas, ela pode ser uma base de solo cimento, de solo brita, certo? E esses materiais, eles são utilizados para aumentar a resistência dessa camada. Então, essa classificação que a gente vai ver, ela classifica o solo quanto à resistência para a utilização dessas camadas dos pavimentos, tá bom? Bom, essa aqui é a tabela de classificação dos solos da ASTO, tá certo? O que a gente vai observar nessa tabela? Você tem que observar a curva granulométrica do seu solo, certo? O limite de liquidez, o índice de plasticidade e o índice de GRU, certo? Esse índice de plasticidade vai ser o limite de liquidez menos o limite de plasticidade. Então, vamos observar, dar uma destrinchada nessa tabela. Bom, nesse lado, a gente tem solos granulares, né, onde 35% ou menos passa na peneira 200. Então, a gente vai analisar inicialmente quantos por cento do solo é passante na peneira 200, tá certo? Se for a quantidade de 35% abaixo, a gente vem para esse lado da tabela, onde a gente tem os solos granulares. Se mais que 35% dessa amostra de solo passar na 200, a gente vem para essa outra parte da tabela que diz respeito a solos finos, certo? Então, aqui a gente tem os grupos, ó, por exemplo, o grupo A1, a
a gente tem o subgrupo A1A e A1B, né, que são tipos de solo. Aqui a gente tem o grupo A3, que não tem subgrupo. A gente tem o grupo A2, que tem como subgrupo A24, A25, A26 e A27. Para cá a gente tem o grupo 4, 5 e 6 e o grupo 7, que se subdivide em A75 e A76, tá certo? Então, o que é que você vai observar? Estou lá na minha tabela, né, da composição granulométrica do solo. Então, naquela tabela, a gente vai observar primeiro quantos por cento passa na peneira 10, né? Se for valor menor ou igual a 50%, a gente continua aqui. Se não, ó, a gente tem todo o resto da tabela para explorar. Então, tá certo. Então, observei aqui, né? Então, vamos supor primeiro que foi menor ou igual a 50%. Olha, se foi menor ou igual a 50%, eu continuo aqui. Então, beleza, ó. Aí eu vou observar, pessoal, o que passa na peneira 40. Se a porcentagem passante ela for menor que 30%, menor ou igual a 30%, continuo nessa coluna. Se for menor ou igual a 50%, ou seja, ficar ali entre 30 e 50, a gente vem aqui para essa outra coluna, né? E se essa porcentagem ela for maior que 51%, a gente vem para essa outra aqui. E aí, pessoal, vai depender, depois que eu fizer o exemplo, vocês vão entender melhor, né? Existem situações, ó, como a gente vê aqui nesse outro grupo e aqui, que a gente não observa a peneira 40 nem a peneira 10, né? Aí aqui, ó, vai para a peneira 200. Se a quantidade que passa na peneira 200 for menor ou igual a 15%, a gente continua aqui. Se for menor ou igual a 25%, a gente vem para cá, né? Ou seja, entre 15 e 25. E se for menor ou igual a 10, a gente fica aqui. Tá certo? E aí, nessa outra linha aqui, ó, a gente pode observar para esses outros grupos também, né? Ele observa aqui, ó, se é menor ou igual a 35%, né? Para esses 4 tipos de solo aqui do grupo A2. E observa se é maior que 36% nesse bloco aqui de solos finos, né? Então, a gente vê, ó, se mais que 35% passa na 200. Então, a partir de 36%, vai logo essa observação. Se a gente observar, já que mais que 35% passa na 200, a gente não analisa nada daqui, já vem para cá, né? Bom, depois de analisar tudo isso aqui, a gente vai observar o limite de liquidez, certo? E aqui, ó, nesses solos, né, classificados do grupo A1 e A3, ele não apresenta limite de liquidez. No caso do grupo 2, a gente vai observar se é menor que 40 para esse primeiro grupo, se é maior que 41 para cá, menor que 40 para cá e maior que 41 para cá. E aqui a gente faz essas mesmas observações. Depois a gente vai observar o índice de plasticidade, certo? Para ele ser classificado no grupo A1, tem que ser menor que 6. No A3 tem que ser não plástico, certo? E aqui a gente tem outras observações que eu vou fazer um exemplo com vocês para que vocês entendam. E também a gente tem o cálculo do índice de grupo, tá? Depois, pessoal, ao final, nossa intenção é classificar o solo como está aqui. Por exemplo, em fragmento de pedra, pedregulho e areia fina, pedregulho e areia siltosos e argilosos. Então, observe, né? Quanto mais a gente vai vindo para cá, ó, a gente observa que existe uma presença de finos, né, na amostra de solo, ó, porque pedregulho e areia, siltosos e argilosos, solos siltosos e solos argilosos. Esse índice de grupo vai ser um número inteiro que estabelece a posição relativa de um solo dentro de um subgrupo. É função da porcentagem de solo passando na peneira 200 e dos limites de Atterberg, né, o limite de liquidez e limite de plasticidade. Esse índice, pessoal, ele vai medir a capacidade de suporte do terreno como fundação para um pavimento, certo? Então, se a gente tem o IG igual a 0, esse terreno vai ser ótimo como suporte para a fundação de pavimento. E se a gente tem esse IG igual a 20, péssimo, certo? Dá um norte para a gente saber se pode ou não utilizar esse terreno, esse solo para fundação das rodovias. Como é que a gente calcula esse IG, certo? A fórmula é essa daí, ó. IG é igual a 0,2 multiplicado por A, sendo que A é a porcentagem passante na 200, né? Vai variar de 0 a 40.
Depois, mais 0,00005 multiplicado por A multiplicado por C, né? Sendo C, limite de liquidez menos 40, né? Varia de 0 a 20 esse valor. Mais 0,01 vezes BD, né? Sendo B a porcentagem passando na 200, menos 15, né? Varia de 0 a 40. E o D, o índice de plasticidade, menos 10, que também pode variar de 0 a 20, esse valor aí, certo? Na nossa situação, eu não vou pedir para vocês calcularem o índice de grupo, né? E também, provavelmente, eu já dou a curva granulométrica, certo? Então, eu vou dar esses dados referentes ao solo e vocês vão precisar apenas classificar eles, tá certo? A gente aqui ainda tem um resumo, ó, que ajuda, né? Um fluxograma. Solos grossos, então a gente já vem para cá, ó, vai observar, nos solos grossos, menos que 25% passa na 200, menos que 35% passa na 200. Se for menos que 25, venham para cá, se for menos que 35, né, mas não menos que 25, passo para cá. Beleza, observei que menos que 25 passou na 200, aí eu vou olhar, menos de 50% passa na 40 ou mais de 50% passa na 40. Se for menos, a gente vai observar esses parâmetros aqui, né? E se for mais, observa aqui, certo? Mais que 50% passa na 40, a gente vai observar aqui, né? E classificar, certo? Aqui, se a gente vier para esse outro lado, menos que 35 passa na 200, né? A gente vai observar o índice de plasticidade, certo? O limite de liquidez. E aí classificar esse solo, tá? A mesma coisa a gente vê aqui para solos argilosos, nesse outro fluxograma, que vai observar o índice de plasticidade e o limite de liquidez para poder fazer essa classificação, tá certo? Bom, na próxima aula a gente vai conversar sobre o sistema de classificação unificado. Não, na verdade, na próxima aula eu vou fazer um exemplo de classificação do solo, né? Por esse sistema da Aston. E aí, depois a gente vai conversar sobre esse outro sistema de classificação unificado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. A gente se fala na próxima aula. Tchau, tchau.